Você já se perguntou se realmente faz parte do remanescente de Deus? Se você é cristão, adventista ou apenas busca seguir a verdade, essa pergunta não é apenas retórica. Muitos dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia acreditam que já fazem parte desse grupo especial, destinado a permanecer fiel até o fim. Porém, a realidade é mais complexa. O verdadeiro remanescente ainda não está formado. O que temos hoje é a Igreja de Laodiceia, um corpo que precisa passar por um processo de purificação, uma peneira espiritual que revelará quem está pronto para receber o selo de Deus e quem ainda caminha na superficialidade. Vivemos em um mundo onde o espiritual e o físico estão em constante tensão. Essa tensão, que muitas vezes passa despercebida, se tornará visível nos últimos dias. As escolhas, atitudes e a fidelidade de cada indivíduo serão testadas de maneiras que ainda não podemos imaginar completamente. Aqueles que se consideram firmes podem descobrir que sua fé é frágil, que ainda existem áreas de orgulho, complacência e indiferença. Antes que qualquer promessa de proteção ou selamento seja cumprida, a Igreja precisa passar por essa prova profunda, e apenas após esse processo surgirá o verdadeiro remanescente. A Bíblia nos oferece uma imagem poderosa dessa purificação. Em Amós 9:9, Deus declara: "Pois darei a ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, tal como se sacode o trigo em uma peneira, sem que um só grão caia na terra." Cada palavra desse versículo é carregada de significado. Deus promete agir soberanamente, separando os justos dos injustos, preservando aqueles que têm raízes profundas na verdade. O processo de peneira não é suave, é intenso e necessário. Alguns serão descartados por resistência à verdade ou por escolherem a própria vontade em vez da orientação divina. Outros permanecerão firmes, mesmo quando confrontados com provações, perseguição ou isolamento. O conceito de peneira nos mostra que ninguém será perdido por engano. Nenhum grão destinado a Deus se perderá. Mas a prova será dura. Cada membro da Igreja enfrentará desafios que revelarão o verdadeiro caráter do coração humano. Aqueles que se consideram fiéis precisarão examinar suas próprias motivações, avaliar se realmente amam a verdade ou apenas o conforto espiritual superficial. A peneira da Laodiceia é necessária para que a luz de Deus brilhe claramente, expondo a mediocridade e preparando aqueles que serão transformados em remanescentes fiéis. Ellen G. White, em O Grande Conflito, capítulo 39, explica que o remanescente nos últimos dias será um grupo definido não por títulos, autoproclamações ou aparente fervor religioso, mas por lealdade ativa à palavra de Deus. A fidelidade do remanescente se manifesta em decisões concretas: obedecer aos mandamentos, confiar plenamente em Jesus Cristo, praticar o amor e a justiça, e permitir que a luz da profecia se manifeste em sua vida. Esse grupo será claramente distinto, não apenas por conhecimento, mas pela prática fiel, pelo compromisso contínuo e pela perseverança diante das provações. No período de Laodiceia, a maioria que se julga fiel ainda caminha na superficialidade espiritual. Muitos estão confortáveis em sua rotina religiosa, satisfeitos com tradições ou rituais, mas sem uma transformação interior verdadeira. Essa superficialidade é perigosa, porque cria a ilusão de segurança. O perigo da autoilusão é real. Muitos pensam estar prontos, mas serão surpreendidos por sua própria fragilidade espiritual. Somente quando confrontados com a prova, com a pressão da verdade e com as escolhas difíceis, a fidelidade genuína será revelada. A fase de Laodiceia, portanto, funciona como um filtro espiritual. Ela separa aqueles que aceitam a luz, se arrependem e ajustam suas vidas, daqueles que permanecem indiferentes ou resistentes à verdade. A obra do Espírito Santo será clara e perceptível. Ele convence, corrige e orienta, mostrando onde a obediência é genuína e onde existe apenas conformidade superficial. Cada indivíduo terá que escolher entre seguir a luz que Deus fornece ou permanecer na escuridão da própria incredulidade e conforto pessoal. A peneira não é apenas um conceito teológico, é uma realidade prática. Ela atua na vida de cada cristão, revelando pontos fracos, áreas de comodismo e escolhas equivocadas. O remanescente surge daqueles que respondem à luz, que se arrependem sinceramente e que estão dispostos a viver de acordo com os princípios divinos, mesmo em meio à adversidade. A verdadeira fidelidade não se mede por palavras ou aparência, mas por ações, decisões e perseverança. Outro ponto importante é a interdependência entre os fiéis e Cristo. Durante essa fase de prova, aqueles que se mantêm firmes contam com a intercessão de Jesus, que permanece no santuário celestial intercedendo por cada alma. Ele não apenas observa, mas age em favor daqueles que estão sendo purificados. A presença constante de Cristo garante que nenhum grão destinado a Deus seja perdido, mesmo quando os desafios parecem insuportáveis.
A confiança em sua intercessão e na orientação do Espírito Santo é o que permite que o verdadeiro remanescente se mantenha firme. Por fim, entender a condição atual da Igreja é essencial. Reconhecer que ainda estamos na Laodiceia não é desânimo, mas uma chamada à vigilância e à preparação. Cada cristão precisa examinar sua própria vida, identificar áreas de complacência e ajustar suas decisões para que sejam guiadas pela verdade de Deus, não pelo próprio conforto. Deus sacudirá a Igreja, mas nenhum grão destinado a ele se perderá. Aqueles que se manterem firmes serão preservados como parte do remanescente fiel, prontos para a gloriosa vinda de Cristo e para a missão de proclamar sua verdade ao mundo. Este é apenas o início do caminho de purificação. É um chamado à ação consciente, à transformação espiritual e à preparação para os últimos dias. A verdadeira fé não é passiva, ela se manifesta em escolhas, decisões e fidelidade mesmo quando ninguém observa. Aqueles que responderem à luz de Deus, que se arrependem de suas fraquezas e buscam crescer em santidade, formarão um remanescente genuíno, um povo preparado, purificado e selado para a missão divina que os espera. Agora que entendemos que a Igreja atual ainda representa a Laodiceia, é crucial aprofundarmos no que significa o processo da peneira espiritual e como o verdadeiro remanescente será formado. Imagine uma peneira real. Ela separa partículas finas de impurezas, deixando apenas o grão puro. Assim é a obra de Deus na vida da Igreja. Este processo não acontece de maneira superficial ou imediata. Ele é detalhado, exigente e muitas vezes doloroso. Cada cristão será testado em seus princípios, sua fidelidade e sua capacidade de obedecer, mesmo diante de tentações e pressões do mundo moderno. Durante esta peneira, muitos que pensavam estar preparados perceberão sua fragilidade. A luz da verdade revelará áreas de desobediência, orgulho e autoafirmação que antes passavam despercebidas. A analogia do trigo não é meramente simbólica, ela descreve a realidade espiritual. Assim como o trigo deve ser sacudido para separar a palha, cada cristão enfrentará circunstâncias que trarão à tona suas fraquezas e revelarão se sua fé é superficial ou genuína. A resistência à verdade, a rejeição da orientação divina e a complacência espiritual serão expostas, e aqueles que permanecerem firmes serão aqueles que verdadeiramente se apegam a Cristo. Ellen G. White, em O Grande Conflito, capítulo 39, enfatiza que o remanescente será definido pela lealdade ativa, não por títulos, posição ou aparência externa. Ele será um povo que não apenas conhece a Bíblia, mas a prática diariamente. Cada decisão, por menor que pareça, será observada e registrada pelo céu. A fidelidade não é escolhida em momentos de conforto. Ela é provada quando os desafios surgem, quando o ambiente ao redor é hostil e quando a sociedade rejeita os princípios divinos. Somente aqueles que permanecem fiéis em todas essas situações serão preservados como parte do remanescente. O processo da peneira também envolve a separação entre verdadeiros e falsos profetas e entre os que aceitam ou rejeitam o espírito de profecia. Muitos dentro da Igreja hoje afirmam seguir a luz dada por Deus, mas rejeitam os escritos de Ellen White. Esta rejeição não é apenas intelectual, mas espiritual, pois demonstra resistência à orientação do Espírito Santo. A peneira expõe essas diferenças, separando aqueles que seguem a profecia como guia prático de vida daqueles que a consideram secundária ou irrelevante. Assim, a fé verdadeira se manifesta não apenas em palavras, mas em ações concretas, em escolhas diárias que refletem obediência e confiança em Deus. Durante a peneira, a fidelidade do remanescente será testada de maneiras surpreendentes. Alguns enfrentarão perseguição direta, outros enfrentarão rejeição dentro de suas próprias famílias ou comunidades. A pressão pode vir de dentro ou de fora da Igreja, mas o resultado será sempre o mesmo: a separação entre os que são fiéis e os que não são. Essa prova tem um propósito claro: preparar o povo de Deus para a missão final de proclamar a mensagem do alto clamor. Somente aqueles que passam por esta purificação serão capazes de cumprir esse papel com coragem, clareza e compromisso absoluto. Outro aspecto essencial da peneira é que ela não é apenas individual, mas coletiva. A Igreja, como corpo, é observada e testada, e a interação entre seus membros revela a autenticidade da fé de cada um. Aqueles que buscam honrar a Deus com sinceridade ajudarão outros a crescerem, enquanto aqueles que estão presos à superficialidade ou à hipocrisia exporão suas fraquezas. Esse processo revela não apenas o caráter individual, mas também a pureza e a força do corpo coletivo que será o remanescente fiel. A peneira da Laodiceia não é um castigo, mas uma oportunidade. É o momento em que a Igreja, confrontada com sua mediocridade e erros, tem a chance de se arrepender e alinhar-se plenamente com a vontade de Deus. A verdadeira fé se manifesta quando cada indivíduo responde à luz com humildade, busca transformação e demonstra compromisso genuíno com os princípios divinos.
Aqueles que aproveitam esta oportunidade não apenas sobrevivem à peneira, mas emergem purificados, fortalecidos e prontos para cumprir sua missão. O remanescente, portanto, não é formado por autoafirmação ou entusiasmo passageiro. Ele é forjado na adversidade, moldado pela obediência e definido pela fidelidade constante. Cada decisão tomada durante a prova da peneira contribui para essa formação. Cada ato de amor, cada sacrifício voluntário, cada renúncia consciente ao egoísmo fortalece a preparação espiritual necessária para que o remanescente esteja pronto para a segunda vinda de Cristo. Além disso, o remanescente terá um papel ativo no mundo. Não é apenas sobre preservação pessoal, mas sobre proclamar a mensagem final de advertência. Aqueles que passaram pela peneira estarão aptos a enfrentar oposição, ceticismo e rejeição, mantendo-se firmes em sua missão de testemunhar a verdade. O remanescente será reconhecido não apenas por sua fidelidade interna, mas pelo impacto que terá no mundo ao redor, demonstrando coragem, integridade e compromisso com a palavra de Deus. Em resumo, a peneira da Laodiceia é um processo de seleção, purificação e preparação. Ela expõe fraquezas, fortalece a fé e define aqueles que se tornarão o remanescente verdadeiro. A Igreja precisa compreender que a superficialidade espiritual será eliminada, que a luz de Deus não pode ser ignorada e que a fidelidade é medida em ações concretas. Aqueles que responderem à luz, se arrependerem de suas fraquezas e permanecerem firmes até o fim serão preservados como remanescente fiel, prontos para cumprir a missão final e participar da gloriosa segunda vinda de Cristo. Depois de compreender o processo da peneira e a formação do verdadeiro remanescente, surge uma questão crucial: como cada cristão pode se posicionar ativamente nesse período crítico? A resposta envolve vigilância constante, escolhas conscientes e preparação espiritual contínua. O remanescente não surge passivamente. Ele se constrói através de disciplina espiritual, oração fervorosa, estudo diligente da palavra e ação prática baseada na fé. O primeiro aspecto da ação prática é a autovigilância. Cada membro da Igreja precisa examinar seu coração diariamente, identificando áreas de fraqueza, egoísmo ou complacência. Não se trata apenas de reconhecer erros, mas de transformá-los. A vigilância envolve estar atento às próprias atitudes diante de desafios, a fidelidade nos pequenos compromissos diários e a maneira como se lida com conflitos e tentações. Deus observa cada decisão, cada gesto e cada escolha, e é através dessa atenção pessoal que o remanescente se molda. O vigilante reconhece que a fidelidade é uma prática diária, não apenas um conceito teórico. O segundo ponto é o selamento espiritual. Ellen G. White descreve em Profetas e Reis e em O Grande Conflito que o selo de Deus é colocado na fronte daqueles que permanecem fiéis à sua palavra, mesmo diante das provações mais intensas. Esse selamento não é automático. Ele é o resultado de obediência genuína, arrependimento sincero e compromisso contínuo com a verdade. Cada escolha de obedecer aos mandamentos, cada ação de amor, cada decisão de se afastar do pecado contribui para esse processo. O selamento não apenas protege o indivíduo, mas também confirma sua participação no remanescente fiel, tornando-o capaz de enfrentar os eventos finais com confiança e firmeza. Enquanto a Igreja enfrenta as pressões do mundo moderno, o remanescente é chamado a resistir à conformidade e ao espírito de Laodiceia. Aqueles que se acomodam na mediocridade espiritual, que confundem religiosidade com fé genuína, serão expostos durante este tempo. O remanescente verdadeiro mantém uma postura ativa, questionando práticas superficiais, fortalecendo a fé através do estudo profundo da Bíblia e dos escritos proféticos, e promovendo mudanças reais em sua vida e comunidade. Este grupo não se conforma com rituais vazios. Ele busca uma relação íntima com Deus, marcada por sinceridade, integridade e compromisso real. A missão final do remanescente é dupla: proclamar a mensagem de Deus ao mundo e servir como exemplo de fidelidade. Ellen White enfatiza que este grupo terá que enfrentar resistência intensa, oposição e até perseguição. A sociedade moderna, frequentemente indiferente ou hostil à verdade bíblica, representa um desafio constante. No entanto, o remanescente permanece firme, proclamando a mensagem do alto clamor, a advertência final sobre a obediência aos mandamentos de Deus e a necessidade de aceitar a salvação em Cristo. A coragem e a perseverança do remanescente não são apenas inspiradoras, mas essenciais para preparar o mundo para a segunda vinda de Cristo. Outra dimensão importante da missão do remanescente é o testemunho de Jesus. Cada ação, cada palavra e cada escolha serve como uma manifestação do caráter de Cristo para aqueles ao redor. O remanescente atua como reflexo do amor, justiça e misericórdia de Deus, mostrando aos que ainda estão na escuridão o caminho da verdade. Este testemunho não é limitado ao púlpito ou à pregação formal.
Ele se manifesta na vida cotidiana, no serviço silencioso, na bondade genuína, no cuidado pelos necessitados e na fidelidade às leis divinas, mesmo quando impopular ou desafiador. O remanescente também deve ser proativo na preparação espiritual coletiva. A Igreja, enquanto corpo, enfrenta o tempo da angústia de Jacó, descrito por Ellen White. Este período exige união, instrução correta e apoio mútuo. Os membros do remanescente ajudam a guiar outros, não impondo autoridade, mas mostrando através do exemplo e do ensino fiel como viver segundo os princípios divinos. Essa liderança não é sobre poder, mas sobre servir, capacitar e edificar a fé dos irmãos, fortalecendo toda a comunidade espiritual. A perseverança do remanescente é testada em situações extremas. A crise final, a vinda das últimas pragas e a ira de Deus sobre os ímpios não serão apenas eventos históricos ou simbólicos, elas serão experiências espirituais profundas e tangíveis. Aqueles que foram selados na fronte, que mantiveram a fidelidade ativa e viveram segundo os princípios da palavra, estarão preparados para enfrentar tais provas sem desespero. A fé não será apenas crença intelectual, mas uma força viva que guia, sustenta e protege em meio às dificuldades mais intensas. O remanescente também desempenha um papel crucial na difusão da luz da verdade em um mundo em trevas. Ele não se isola, ele age para tornar visível a justiça, a misericórdia e a santidade de Deus. Por meio de ações concretas, como compaixão, serviço e testemunho fiel, ele cumpre a missão de advertir e instruir, preparando o caminho para que mais pessoas possam receber a salvação. A obra do remanescente é, portanto, simultaneamente defensiva, preservando a fé e a vida espiritual, e ofensiva, proclamando a verdade para aqueles que ainda não conhecem a luz.